Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 31. Ore para a frente. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela se aproprie da tua graça para continuar sua jornada e viver intensamente seus propósitos para a vida dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não desista. Em seu livro Uma Longa Obediência na Mesma Direção, Eugene Peterson descreve a vida como uma jornada, uma peregrinação na qual trilhamos um passo após o outro. O princípio de uma longa obediência na mesma direção. É relacionamento a muitas áreas nas quais as pessoas são bem-sucedidas. Os Vigilantes do Peso têm sido uma empresa de sucesso há mais de 45 anos. Foi fundado nos anos 1960 como um grupo de discussão para aqueles que tinham dificuldades com seu peso. Agora atua em mais de 30 países ao redor do mundo. A filosofia básica é que, se você continuar dando passos na direção certa, eventualmente chegará ao seu objetivo. Ironicamente, aquilo que lhes garante o sucesso foi o que me manteve longe, devagar e sempre. Estou sempre procurando alguma dieta de efeito rápido. Embora, se eu usar meu cérebro, eu saiba que as mudanças de estilo de vida, devagar e sempre, na verdade me levem ao que desejo. O que há conosco que sempre nos leva a desejar uma varinha mágica para não termos de fazer o trabalho árduo? O pastor Martin trabalhou com as pessoas no Alcoólicos Anônimos por muitos anos. Em uma de suas palestras por vídeo, ele fala a respeito de um homem que o procurou e disse: "Pastor, sou um alcoólatra inveterado. Tenho bebido 1 litro de vodka, 4 litros de vinho e uma caixa de cerveja todos os dias durante os últimos 20 anos. Tenho lido muitas histórias na Bíblia ultimamente e sei que Jesus é o Senhor do impossível. Portanto, ore por mim e diga a Jesus para me libertar deste cativeiro." O pastor Martin respondeu: "Tenho uma ideia melhor. Vá aos Alcoólicos Anônimos, participe de 90 reuniões em 90 dias. Encontre um padrinho, siga diligentemente os 12 passos sob a direção dele e leia o grande livro todos os dias. Em outras palavras, dedique-se severamente." Existem muitos exemplos na Bíblia e ao longo da história cristã da eficácia da dedicação fiel. Mesmo em meio a situações difíceis, talvez um dos mais conhecidos seja o de Mônica, mãe do grande escritor e teólogo do século IV, Agostinho. Mônica tinha um casamento muito difícil, mas estava determinada a não permitir que seus 3 filhos sofressem por causa disso. Ela garantiu que Agostinho pudesse frequentar as melhores escolas e ter todas as vantagens que seriam oferecidas a qualquer criança. Sua maior oração era para que seus filhos chegassem a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Em Confissões, Agostinho escreveu que sua mãe chorava diante de Deus por mim, derramando mais lágrimas pela minha morte espiritual que as outras mães derramaram pela morte física de um filho. Mônica tinha um trabalho feito sob medida para ela. Agostinho era um jovem muito rebelde e estava se tornando um homem que se entregava livremente a todos os prazeres da carne. Sua mãe se desesperava ao se questionar se ele algum dia se transformaria. Mas quando Mônica levou suas preocupações a Ambrósio, bispo de Milão, este lhe disse: "Não é possível que o filho dessas lágrimas se perca." Uau! E assim Mônica orava. Finalmente, quando Agostinho tinha 32 anos, ele entregou sua vida a Cristo. Durante os anos anteriores, Mônica voltou seu rosto obedientemente para a mesma direção e nunca desistiu. E quando Agostinho enfim se converteu à fé cristã, se tornou conhecido como um defensor da verdade e um dos exemplos permanentes de fé para nós atualmente.
Outro exemplo de perseverança em oração é a mulher sunamita, cuja história é contada na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, do versos 8 ao 37. Ela era uma mulher rica, que muitas vezes hospedou o profeta Eliseu, sabendo que ele era um santo homem de Deus. Depois de algum tempo, ela disse a seu marido que gostaria de dar o seu próprio espaço na casa deles, onde pudesse ter privacidade e descanso. Ela foi muito boa para Eliseu, por isso ele quis fazer alguma coisa por ela. Então, ele perguntou se poderia dizer coisas boas a seu respeito para o rei, mas ela agradeceu e disse que não. Então alguém disse a Eliseu que o sofrimento particular dela era o fato de não ter um filho e seu marido estar velho. Eliseu lhe disse que dentro de 1 ano ela teria o seu menino, e foi o que aconteceu. A vida parecia perfeita até que um dia, quando ainda era apenas um menino, seu filho ficou gravemente doente enquanto estava nos campos com seu pai. Eles o mandaram de volta para casa imediatamente junto de sua mãe. Ela o segurou nos braços por algumas horas e então o menino morreu. Aquela mulher pegou o corpo de seu filho amado e o deitou na cama que eles mantinham para Eliseu quando ele passava pela região. Ela chamou um servo, pegou uma mula e saiu para encontrar Eliseu, que estava ministrando no Monte Carmelo. De alguma forma, aquela mulher acreditava que por intermédio daquele santo homem de Deus lhe dera o impossível e então a resposta que ela precisava deveria também estar com ele. Quando Eliseu ouviu o que havia acontecido, voltou para a casa dela e se fechou no quarto a sós com o menino. Chamou a Deus para que ele trouxesse à vida aquele filho morto. Deus ouviu as orações dele e devolveu a vida ao menino. Talvez você questione por que eu incluiria uma história como essa. Sim, sei que é um milagre bíblico que poucos de nós experimentaríamos. Mas há uma lição mais profunda aqui também. No livro de Moody, A Alegria da Oração Atendida, ele cita essa história e encoraja aqueles cujos entes queridos parecem mortos em suas transgressões e pecados a nunca pararem de orar. Porque Deus pode soprar nova vida quando parece que tudo morreu. Refletindo sobre a sua própria vida, quais os lugares em que você desistiu de ter esperança? Pode ser que você tenha desistido de orar para que um ente querido encontre a Jesus Cristo. Pode ser que tenha desistido de orar por um filho que se desviou da fé. Pode ser que tenha desistido de orar por si mesmo. Quantas de nós, mulheres, olhamos para uma área de nossa vida que queremos mudar, mas parece difícil demais? Avance o filme. No livro do Dr. Henry Cloud, 9 coisas que você simplesmente precisa fazer, ele descreve o princípio de avançarmos o filme das nossas vidas. Veja o exemplo de uma mulher que quer perder 25 ou 50 quilos. Quando você olha para essa tarefa em números frios e severos, ela é assustadora. Mas se você avançar o filme 6 meses ou 1 ano, onde está a mulher agora? Espera-se que prestes a atingir o seu objetivo, tendo se esforçado a cada dia. E quanto a você? Onde gostaria de estar dentro de 6 meses ou 1 ano? E como você vai chegar lá? Assim como a formiga pega um grão de areia e o move, depois o seguinte, por causa de sua longa obediência na mesma direção, constrói uma cidade, daqui a 1 ano todos nós seremos diferentes. Não seremos os mesmos, mas temos a escolha de como teremos mudado, seja para melhor ou não. Na sua vida espiritual também, ao fazer o filme avançar, onde você quer estar daqui a 1 ano? Se você quer crescer na sua fé, estar mais perto de Deus e ser mais ousado nas suas orações, então siga dia a dia o exemplo da pequena formiga e volte o seu rosto para essa direção, passando um tempo com a palavra de Deus em adoração e oração todos os dias. Entenda que isso pode demorar, assim como as demais coisas boas, mas tudo bem, porque a jornada vale a pena. Sei disso por experiência própria. Não estou dizendo que essa questão da perseverança está totalmente resolvida em minha vida. Eu poderia aprender uma coisa ou 2 com Christian sobre esse assunto. Amo o otimismo de meu filho, tenho a tendência de ter uma reação negativa a novos desafios, mas ele tem uma relação avassaladoramente positiva. Quando seu treinador de futebol decidiu que na temporada de 2007 Christian deveria ser o goleiro do time, caí de joelhos em oração. Ele caiu de joelhos com confiança. Ele nunca quisera ser goleiro. Mas isso não pareceu incomodá-lo. O treinador me disse que havia uma preparação para goleiros às quartas-feiras à noite e que isso poderia ajudar Christian com a nova posição.
Perguntei-lhe o que achava e ele respondeu: acho que posso passar muito bem sem isso, mãe. Mas se fizer você se sentir melhor, então irei. Garanti-lhe que o faria. Então, na quarta-feira à noite, ali estava eu na lateral do campo, sentada na minha cadeira dobrável de $10, torcendo por ele. Foi claramente mais difícil do que ele esperava. Christian deixou passar uma infinidade de bolas. Quando o apito final tocou, ele andou na minha direção e disse com um rosto sério: isso pode levar algum tempo. É assim que as coisas são. Tudo que tem valor vale o comprometimento e a obediência deliberados e diários. Sei que não é fácil, mas simplesmente dê o primeiro passo. Depois o seguinte, antes que você se dê conta, estará muito mais à frente na estrada. Assuma o compromisso de que, em nome de Jesus e por amor a Ele, você embarcará em uma longa jornada de obediência na mesma direção. Deus responde à oração, não duvides dele. Deus responde à oração, creia na sua palavra. Deus responde à oração, agora se arrisque com ele. A sua palavra resistiu ao teste do tempo. Deus responde à oração, à alma, creia nele. Deus responde à oração, provei que ele é fiel. Deus responde à oração, agora se arrisque com ele. Ele me atendeu, ele vai atender você. Deus responde à oração, não temas confiar nele. Deus responde à oração, ele anseia por salvar. Deus responde à oração, olhe para cima crendo. Para isso ele deu o seu único filho. Deus responde à oração, ó filho tão cansado. Deus responde à oração, puro deve ser. Deus responde à oração, seu sangue socorre. Do ego e do pecado ele o libertará. Deus responde à oração, ouso crer nisso. Deus responde à oração, louvo o seu nome. Deus responde à oração e neste momento seu amor incendeia todo o meu coração. Deus responde à oração em tempos de provas. Deus responde à oração quando tudo parece escuro. Deus responde à oração e Ele o guiará em segurança. Ele ama e conhece o seu caminho. George Bernard. Uau! Um passo de cada vez. Orando para frente e sempre olhando para frente, para o autor e consumador da vida. Um dia de cada vez é a frase comum usada entre os alcoólicos anônimos e que nós também devemos usar na vida cristã. Sabe, nós por muitas vezes temos fracassos que são tão avassaladores, temos situações que nos acometem, que nós provocamos ou que pessoas provocaram ou que as circunstâncias da vida nos levou, mas sabe, se nós entendemos que nós devemos viver um dia de cada vez, como a oração do Pai Nosso fala, basta cada dia o seu mal, o dia de ontem já passou, nós devemos viver esse presente que Deus nos dá. O dia de hoje é um presente de Deus, que possamos fazer desse dia algo especial e que amanhã possamos dar um segundo passo, depois de amanhã um terceiro e que possamos daqui a 6 meses ou um ano ver que os nossos alvos estão sendo alcançados. Sabe, eu recentemente ouvi um testemunho de uma esposa que orou pela conversão do seu esposo 35 anos. Sabe, isso deve ter sido doloroso. Isso deve ter sido, em algumas vezes, frustrante, desanimador. Não foram 35 dias, não foram 3 anos. Foram 35 anos em que essa mulher, todos os dias, clamava pela salvação do seu esposo. E sabe o que aconteceu? Após 35 anos de oração, esse homem veio se converter. E hoje, não somente se converteu, mas ele e ela servem na igreja, na casa do Senhor, como diáconos. Além de Deus o ter resgatado e o salvado, ainda o tem usado como um vaso precioso em suas mãos. Isso serve para nós analisarmos o quanto nós temos desistido e saído do lugar de oração quando não recebemos a nossa resposta em 2 dias, uma semana, um mês. Nós somos tendenciosos a desistir, a não prevalecer na presença de Deus, a não permanecer. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus não dá pedra para o filho que pede pão.
se o teu pedido diante de Deus é justo, se ele glorifica a Deus, se se trata de algo que a palavra declara, como por exemplo a salvação de um ente querido, ao qual o Senhor realmente deseja, não saia do lugar de oração. Não saia. Permaneça. Deus tem poder e Deus é poderoso para trabalhar na sua vida e na vida de outros. Tenho certeza que nesses 35 anos, Deus trabalhou muito na vida dessa mulher. Tenho certeza que Deus pôde a lapidar. Tenho certeza que Deus pôde a confrontar em seus erros também. Sabe, nós precisamos nos firmar na presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Guarde o seu coração. Ore para frente, se mantenha na presença do teu Deus e ao seu tempo e conforme a sua plena vontade, Ele mudará a história da sua vida. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.